Olá, pessoal. Bom dia novamente. Nós estamos então dando sequência ao assunto sobre é, a- as primeiras impressões, os primeiros aforismos de Jesus, as suas ideias de um Deus Pai e de uma religião pura. Primeiros discípulos. Eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Hoje nós vamos dar sequência então a esse assunto. Nós vamos ver que o desenvolvimento da natureza humana é o mesmo em toda parte. E não há dúvida de que o crescimento de uma personalidade tão poderosa como a de Jesus tem obedecido a leis muito rigorosas. Uma alta noção da divindade que ele não deve ao judaísmo, que parece ter sido a criação de sua grande alma, foi de alguma forma a origem de todo o seu poder. Então Jesus, ele era uma pessoa tão assim especial, tão ímpar na história, porque ele tinha uma natureza muito diferenciada, uma natureza humana, óbvio, que muitas vezes ela acaba sendo parecida, mas ele tinha um diferencial na sua natureza, na sua pessoa, na sua personalidade, porque ele seguia leis rigorosas divinas. Ele não era uma pessoa que vivia a vida de qualquer jeito. Não, ele vivia a vida muito pelo contrário, uma vida muito enraizada no, nas coisas divinas. Ele obedecia ao Pai em todos os momentos, ele seguia o direcionamento que Deus lhe dava, porque ele era o filho de Deus. Então Jesus, ele se tornou uma pessoa especial, ele tinha uma natureza muito elevada, uma natureza muito nobre e divina, principalmente, né? Que explica então o porquê que ele teve essa grande alma e porquê que ele tinha todo esse poder, né? Que foi realmente visto por todos que conviveram com ele e hoje é relatado nas escrituras sagradas, principalmente. É nesse momento que precisamos renunciar às ideias que nos são familiares e a essas discussões a que se entregam os espíritos mesquinhos. Para melhor compreendermos o matiz da religiosidade de Jesus, é preciso nos abstrair de tudo que está colocado entre nós e o Evangelho. Então, realmente, às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco equivocada, porque nós às vezes vemos Jesus como naquela questão religiosa da coisa, né? Não daquela questão divina, porque religião e divindade são coisas diferentes. Religião é você seguir, às vezes, um protocolo para agradar os outros, para você ser uma pessoa querida pelos outros, e a ideia de divindade é completamente diferente. É você ser uma pessoa livre, mas que tem princípios. Porque o que é interessante para a pessoa não é ela seguir um padrão imposto por alguém. Não. O que é interessante é ela ter princípios éticos, morais e princípios divinos de vida que a conduzem a ser um ser que tenha, vamos por assim, um jeito de ser muito bonito e muito digno, principalmente diante dos olhos de Deus, né? E essa é uma característica, então, de quem realmente segue Jesus, mas não na linha religiosa, como eu falei, mas na linha cristã da coisa, né? Deísmo e panteísmo se transformam em dois polos da teologia. As fraquíssimas discussões da escolástica, a aridez de alma de Descartes, a profunda irreligião do século XVIII, rebaixando a Deus, e limitando-o de alguma forma pela exclusão de tudo aquilo que ele não é, sufocaram no interior do racionalismo moderno qualquer sentimento fecundo da divindade. Então, olha que coisa, gente. Infelizmente, depois que Jesus ele partiu dessa terra, infelizmente as pessoas, muitas delas não conseguiram dar sequência, principalmente as pessoas, os filósofos, né, não conseguiram dar sequência a essa questão cristã ou essa ideia da divindade sobre a terra, de um futuro bom, de um futuro justo, nobre, melhor, de paz, de alegria. Eles viviam a vida de qualquer jeito e não tinham esse conceito de Deus, né, como sendo o ser supremo, né? Então, infelizmente, isso aconteceu, tá? Isso no século XVIII, olha só, bem há pouco tempo atrás. Se Deus de fato é uma entidade fora de nós, a pessoa que acredita ter relações particulares com Deus é um visionário. E como as ciências físicas e fisiológicas nos mostram que toda visão sobrenatural é uma ilusão, e o deísta pouco consequente se vê impossibilitado de compreender as grandes crenças do passado. Então, às vezes, para uma pessoa que é cristã, que acredita em Deus, né, na divindade, por causa dessa questão que se coloca muitas vezes, da questão que o sobrenatural, a ciência vem colocar, né? O homem moderno, o sobrenatural não existe, que Deus é uma coisa fora de nós, que não existe essa noção de Deus. Isso às vezes atrapalha muito quem quer
seguidor de Deus e dos seus princípios divinos, né? Então isso é algo muito negativo que existe. Né, no caso, o panteísmo, de um lado, suprimindo a personalidade divina, está tão longe quanto possível do Deus vivo das religiões antigas. Então, infelizmente, o que é o panteísmo? O panteísmo é não acreditar em Deus, é excluir Deus, né, deixar Deus de lado. Então, isso é muito negativo. Os homens que melhor compreenderam Deus, Sakyamuni, Platão, São Paulo, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, em algumas horas de sua vida cambiante, eram deístas ou panteístas? Tal questão não tem sentido, né? As provas físicas e metafísicas da existência de Deus teriam deixado esses grandes homens completamente indiferentes. Eles sentiam o divino neles mesmos. Então, na verdade, os homens da história que acreditavam que tinham um lado divino, que entendiam a Deus, que compreenderam principalmente Deus. Aqui nós temos o exemplo dos santos e de um filósofo como, por exemplo, Platão. Essas pessoas, eles não se basearam em provas da existência ou ausência de Deus. Eles simplesmente não se basearam nisso, eles tentaram compreender Deus. Eles sentiam o divino neles mesmos. Então, isso é algo muito interessante. Nós não devemos deixar Deus, colocar Deus como sendo algo de fora. É algo que está dentro de nós. É isso que essas pessoas buscaram viver. E é isso que nós também poderíamos olhar como sendo algo muito interessante que elas nos ensinam. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo, nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Eu espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.